Então, pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo para fechar o último slide. E a partir desse slide, nós fechamos a nossa aula. O que a gente observa, o que a gente detecta? O que é esse abstrato? É o procedimento pelo qual o pensamento assimila, reproduz mentalmente, que eu pego o concreto real. Então, tarefa do pensamento de elaborar dados, captados a partir do concreto sensível ou do concreto 1, pela abstração, ultrapassamos a aparência, o imediato, para buscar novas relações que existem na realidade de conceito. Então, o que é abstração? É para nós analisarmos e relacionarmos como as coisas se interrelacionam. Então, essa é a base da abstração. Então, o que é o concreto 1 e o concreto 2? Concreto 1, objeto captado pela experiência sensível, relações simples, apreensão do real, fragmentada, desconectada da realidade, do objeto. Concreto 2, concreto pensado, não é imediato, o aparente, é a compreensão da realidade em seus aspectos, suas conexões, enquanto parte de um todo, de uma totalidade dinâmica de relações. O concreto pensado é todo mental, produto da atividade pensante. É concreto porque é de síntese de múltiplas determinações. Então, o que o Marx nos traz? Qual que é a sua revolução para o processo social, para a sociologia? Qual que é a base, qual que é a grande contribuição para o Marx? Ele fala que nós somos sujeitos, somos indivíduos que somos seres concretos, mas mediamos as nossas relações pelos nossos pensamentos, metacognição, interpretação, cognição, e a partir daí voltamos para o concreto pensado, que é como a gente vê a caneta, como que a gente vê, por exemplo, estou aqui no curral, a gente vê o curral, então como que a gente faz essa observação, como que a gente tem essa dinâmica de compreensão. Então, na visão do Marx, é muito importante a gente entender e compreender que as coisas são como elas são. Elas não são como nós desejamos elas serem. Então, por exemplo, vamos voltar para a melancia. A melancia, ela é verde por fora. Beleza. Mas eu vejo que a melancia por fora ela é azul, porque bababá. Não. Existe um concreto que é um objeto. Existe a minha abstração sobre aquilo que eu estou vendo e a resposta internalizada que eu faço das coisas que eu estou vendo. Então, essa é a representação. Partindo daí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o que é importante a gente compreender da teoria marxista? É importante a gente compreender que o olhar dela é um olhar crítico às tensões que existem entre a classe dominante e a classe dos trabalhadores. Então, o que acontece? Na visão do Marx, a classe trabalhadora nem sempre, na maioria das vezes, infelizmente, ela não compreende a força do trabalho. E ao passo que ela não compreende a força do trabalho, ela vivencia uma desigualdade. Vamos pegar um exemplo pertinente. O que aconteceu no Terceiro Reich por meio da perspectiva da visão do Hitler, no seu Terceiro Reich? O cara era um só. O cara tinha poucos militares, comparando numa população de milhões. Como que ele conseguiu fazer que toda uma Alemanha e mais uma parcela da Europa seguisse seus ideais, que eram totalmente preconceituosos, xenofóbicos, comportamentos de atrocidades mórbidas, e as pessoas ainda seguiam e o apoiavam? Porque a classe do trabalho, ela não tem essa reflexão de pensar que ela está sendo utilizada como massa de manobra. O que a gente vem vivenciando? Eu não vou entrar nesse âmbito, porque temos pessoas de esquerda, temos pessoas de direita. Eu sempre prezo pela perspectiva de respeitar a laicidade real, que a gente não vê muito no processo da academia. Eu não me posiciono, respeito quem se posiciona, eu acho que, mas quando a gente trabalha com disciplinas que são conceituais, aí eu acho que é necessário a gente ter uma neutralidade. Eu tenho minha visão, mas tento ficar o mais neutro possível. Qual que são as tensões de esquerda e direita que a gente está vivendo no país? De impeachment, não impeachment, impeachment que já teve com Collor, que depois teve a tentativa com Fernando Henrique, teve com Lula, teve com a Dilma que aconteceu. Então, pode ser que venha a ter com Bolsonaro. Então, a gente
numa democracia de 1985, na verdade 89 para 90, que o voto livre começou, a gente teve 2 impeachments, 2 impedimentos, e podemos ir para um terceiro. O que isso nos traz a refletir sobre? Porque nós temos grupos dominantes, alguns gestores a nível estadual, municipal, federal, fizeram e realizaram atos piores do que aqueles que foram impedidos, mas não caíram. Porque a nossa estrutura, nós somos geridos, nós trabalhadores, pela classe dominante. E ao passo que a classe dominante opera sobre a nossa realidade, nós não temos muita atribuição a ser feita, porque, como coletivo, nós não saímos dessa questão do concreto, pensar sobre esse concreto e o concreto pensado a função dessa caneta. Então, infelizmente, é a dinâmica que nós temos.